Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça, a paz, a doçura, a mansidão do Senhor esteja sobre nós e derramado nos nossos corações. Vamos dar continuidade ao nosso devocional, falando hoje sobre mansidão. E Gálatas 5:22, tá? A nossa referência, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembre-se sempre, toda vez que você estiver exercitando o fruto do Espírito, lembre-se que você está acima da lei, ok? É o que Paulo disse. E nós vamos falar sobre mansidão, já falamos sobre o amor, sobre a paz, sobre longanimidade, benignidade, sobre bondade, sobre fidelidade. Hoje é mansidão. E mansidão, no dicionário está escrito que é uma qualidade, é uma condição de alguém que é manso, de alguém que é brando, que exerce brandura, de índole branda, que é brando na sua maneira de se expressar, nas suas atitudes, no seu falar, alguém que é doce, alguém que é meigo. Eu diria que alguém que é manso é alguém que possui o equilíbrio, que possui o controle das coisas. Gente, você não consegue ver uma pessoa destemperada sob controle das coisas. Eu falo até para quando eu vou corrigir os meus filhos e educá-los, quando eles estressam, quando eles estão agitados, se eu demonstrar falta de controle, gente, vira um caos. Mas quando eles percebem que, por pior que seja a cena, eu estou centrada, eu estou tranquila, eles passam até a confiar mais em mim. Poxa, não, peraí, minha mãe tá tranquila, minha mãe tá bem, minha mãe tá serena, minha mãe tá lúcida. Então, manso também é aquele que tem controle sobre as coisas. Então, não é um sinônimo de fraqueza, não é um sinônimo de passividade, não é um sinônimo de omissão, não é um sinônimo de covardia. Jamais. Muito pelo contrário. A mansidão é uma característica, uma qualidade de alguém que é forte, de alguém que é corajoso, ok? Quando você pensa em alguém manso, você lembra de alguém? Você conhece alguém que é manso à sua volta? Bom, quando eu penso em alguém manso, eu me lembro de duas pessoas. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer nenhuma delas, mas em nome de Jesus eu creio que poderei bater longos papos, em nome de Jesus. Uma delas é Jesus e a outra é Moisés. Não tem como, mansidão, qualquer cristão vai se referir rapidamente a Jesus e Moisés. Vamos começar só a pincelar Moisés, porque Jesus, se a gente começar por Jesus, a gente tipo assim, cara, eu nunca vou ser. Mas vamos começar com Moisés, tá bom? Porque o Senhor escolheu para suas missões na Bíblia pessoas comuns, como eu e você. Pensa, Davi, um homem que Deus mesmo falou, esse cara é segundo o meu coração, esse aí é o top. Mas ele adulterou, ele matou, né? Ele fez tanta coisa errada, ele omitiu, né, o erro do filho dele, encobriu o erro do filho dele, um erro gravíssimo. Moisés, Paulo era o maior dos perseguidores cristãos, sabe? Então, assim, Abraão, gente, olha, o pai da fé, olha quantos erros Abraão não cometeu. Então, assim, a gente não precisa se descabelar, porque a gente ainda, tipo assim, poxa, eu tô tão longe de ser parecido com Jesus. Eu falo que o segredo é perseverar, não desanime nunca, nunca, nunca. E se você quer ser parecido com Jesus, leia sua Bíblia todos os dias, fale com Ele todos os dias. A Bíblia é o espelho, assim, é o reflexo de Cristo que nós temos que ser, ok? Então vamos começar por Moisés, que embora a Bíblia o chama de manso, Cristo, Deus se refere a ele como manso, ele mesmo se diz manso, mas que vacilou. Eu queria te falar uma coisa antes. Mateus 5,5, quando fala das bem-aventuranças, declara que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqui já é um princípio que eu quero compartilhar com você, que a mansidão ela é um princípio para o sucesso. Ela é um princípio para ser próspero, não próspero no sentido de riqueza, mas de ser bem-sucedido na sua vida, nos seus relacionamentos. Enquanto eu estava estudando, eu percebi isso, é um princípio. Toda pessoa que exerceu mansidão, ela alcançou lugares de conquistas, alcançou a promessa, alcançou prosperidade mesmo, tanto riqueza quanto sucesso familiar, relacionamentos, nos seus governos, ok? Moisés foi chamado como manso. E por quê, queridos? Quando Deus escolheu Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, dos domínios, da opressão, do jugo de Faraó, Deus sabia que não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém muito manso, alguém muito brando, alguém gentil, alguém assim corajoso e forte, mas que exercia autocontrole, domínio, força, coragem. E quando Deus dá ordem para Moisés, Moisés até resiste, porque fala: Senhor, mas eu não sei falar, minha língua é pesada. E Deus fala assim: Moisés, só vai que o resto deixa comigo. E Moisés obedeceu, né? Se sentiu assim incapaz, mas ele obedeceu e foi. E o Senhor direcionou tudo que ele tinha que fazer, tudo. Então até para eu ser manso, eu também tenho que ser sensível à voz do Senhor. Porque se Moisés só fosse, mas não soubesse o que era para fazer, a mansidão dele também consistia nisso. Ou seja, não, eu sei quem está me mandando, Deus já tem me dado sinais, então é eu ir, confiar, calma, entendeu? E obedecer. Então ele foi confiado no Senhor. Também está aí um dos motivos dele ser tão manso. Ele conhecia o Senhor, andava com o Senhor. Então, olha só, ele vai, tira o povo debaixo de sinais e prodígios maravilhosos, sabe? Coisas tremendas aquele povo viu. Foi o mar vermelho abrir, atravessar a pé seco, viu seus próprios inimigos serem afogados, submersos no meio do mar. Aqueles paredões de água, eles passaram a seca, e quando o último hebreu passou, Deus vem e cobre todos os egípcios e mata todos afogados. E há indícios desses fatos, viu, queridos? Há indícios desses fatos, foram encontrados rodas, restos das carruagens dos egípcios no profundo do mar ali. Eu já vi um estudo sobre isso, muito bacana. E o que acontece? Eles viram isso tudo, eles viram o Senhor prover pão para eles eram guiados durante o dia por uma nuvem que os cobria, à noite era conduzido por uma coluna de fogo, água nascendo da rocha, gente, carne sendo gerada assim como plantação para eles se alimentarem, a provisão diária o Senhor os dava. Mas mesmo assim, um povo ingrato, um povo reclamão de tudo, um povo murmurador, um povo que questionava a liderança de Moisés o tempo todo. E aí eu falo com você, não tinha que ser alguém muito manso para suportar? Só a Bíblia estima-se em Êxodo, acho que Êxodo 12, não sei, gente, é Êxodo. Em Êxodo, que foram cerca de 600 mil homens, não se contava crianças nem mulheres. Então, cerca de 600 homens, ou seja, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas que Moisés estava debaixo da liderança de Moisés. Vocês têm noção? Naqueles dias, como tinha que ser manso, mas 1 milhão de pessoas murmurando e reclamando na sua cabeça, e você é uma pessoa só, sendo guiado totalmente, divinamente pelo Espírito Santo. Então, tinha que ser alguém manso. Por isso que Deus, ele tem os seus propósitos e ele tem pessoas específicas para realizar seu propósito. E naquele caso, o Senhor sabia que tinha que ser Moisés. Então, olha só que interessante. Apesar de toda a mansidão de Moisés, apesar dessa coragem, apesar dessa brandura, Moisés, no momento, ele se permitiu irar contra a murmuração do povo. O povo começou a questionar da água, queremos água. E o Senhor falou assim, isso está em Êxodo, eu anotei aqui, Êxodo ou Números, gente? Acho que está em Números 20. Acho que está em Números 20.
Deus mandou, o povo reclamando de água, e o Senhor falou: Moisés, fala a rocha. Fala a rocha e eu farei brotar água. Só que Moisés, num lapso assim de descontrole, aqui ó, Moisés 28, o Senhor falou: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha? Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu toda a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. Olha, essa é uma das partes mais tristes da caminhada de Moisés, queridos. Por quê? Porque ele foi manso, assim, nos momentos mais difíceis. E ele era o homem que ele tinha a missão de conduzir todo aquele povo até a terra prometida, Canaã. Mas em algum momento ele estava tão assim inflamado com a reclamação e a murmuração do povo que o povo tirou a paz dele. Ele permitiu que o povo tirasse a sua paz, a sua mansidão. E o que aconteceu? Ele e Arão, o Senhor manda: fala a rocha que ela vai jorrar água. Só que ele, na raiva dele, ele pegou o bordão e slap. Ele feriu a rocha, ele não ordenou, ele feriu a rocha. E quando ele fez isso, ele falou assim: faremos nós, ou seja, eu e Arão, nós vamos fazer a água brotar da rocha? Quando ele fez isso, na ira dele, ele não refletiu no que ele tinha que falar. Ele teve um lapso de ira. E o que ele fez? Ele não santificou o Senhor. Ele poderia ter falado assim: olha, o Senhor fará a água brotar da rocha para todos nós. Não, ele falou: faremos nós? Ele tomou a glória para si, tomou a glória para Arão. E ele feriu a rocha. E realmente o Senhor cumpriu a palavra que ele falou, mas o Senhor falou assim: vocês não fizeram o que eu mandei. Vocês deveriam ter me santificado, dado a honra para mim. Quando eles fizeram isso, como líder, eles estavam dando motivo para que o povo também zombasse e murmurasse contra o Senhor. Se Moisés, que era o líder, não conseguiu honrar o povo, naquele momento, sabe, de desvaneio, ele não conseguiu honrar o povo é o que o líder é. Então ele estava dando um exemplo ali de ira, de perca de domínio, de perca de controle. Foi-se a mansidão de Moisés. E qual foi a consequência? A promessa era ele entrar com o povo. O povo não entrou e Moisés foi o primeiro. Moisés e Arão, cada um morreu num lugar separado, né? Deus ainda foi bom com Moisés, né? O Senhor é santo e justo em todas as suas obras. O Senhor levou Moisés até uma alta montanha quando eles estavam prestes para poder entrar em Canaã. E o Senhor mostrou para Moisés: Moisés, essa é a terra que eu te prometi. O povo vai entrar lá agora, porém, filho, você não vai entrar porque você me desonrou, porque você perdeu o seu controle. Com as minhas palavras, né? Estou parafraseando. Mas foi isso que aconteceu, ele não entrou. Logo, o manso Moisés conduziu o povo até as margens da terra. Mas ele possuiu? Não. Ele não possuiu. Ele não possuiu. Então, eu entendo de cara aqui que a mansidão é um princípio para o sucesso, é um princípio para a prosperidade. E aí você pensa, quando a gente olha para Jesus, quando Jesus estava indo para a cruz, você vê fraqueza em Jesus? Olha tudo que Jesus passou, desde da sua trajetória, a sua missão, mas até o momento da cruz. Olha para Jesus, você vê traços de fraqueza, de covardia em Jesus? Eu ia falar cara, mas não vou falar. Olha, nem quando Jesus estava no jardim do Getsemane orando, Pai, gente, eu imagino Jesus em lágrimas. A Bíblia fala que ele estava suando sangue. Nem quando eu imagino Jesus prostrado no chão do Getsemane, suplicando ao Pai, orando ao Pai, nem quando ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia seja feita não o que eu quero, mas a tua vontade. Nem quando eu vejo Jesus fazendo essa oração, eu consigo perceber traços de fraqueza no Senhor. Muito pelo contrário, eu vejo força, eu vejo equilíbrio, eu vejo amor em todo o caminho até a cruz. Mansidão para perdoar os seus opressores. Quando ele ainda estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mansidão é autocontrole, é domínio próprio. Nós vamos falar sobre isso, eu creio que amanhã. Então, não é fraqueza, é força. Não há traços de fraqueza no ministério de Jesus. E eu te falo, a Bíblia fala que ele é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso para a vossa alma. Provai de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Me responda, por mais que Jesus tenha sido torturado, tão violentamente dilacerado, você vê traços de grosseria. Você vê Jesus se degladiando contra os soldados enquanto ele ia para a cruz, debatendo, chutando, dando cotovelada? Não. A Bíblia fala, Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Manso e humilde, Jesus foi torturado. Sentiu dor? Claro. Sofreu? Antes disso, ele suou sangue. Mas como ovelha muda, ou seja, ovelha é um animal manso. Ele foi como uma ovelhinha mansa para os seus algozes e completou a sua missão. E eu te digo, morreu, ressuscitou. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje, eu sentado nessa mesa e você me ouvindo. Eu te digo, ele completou a sua missão. Jesus foi próspero? Sim. O fato de Jesus ter morrido não quer dizer que ele não cumpriu, ele ressuscitou. E é isso que faz ele diferente de todos os outros deuses. É o único que está vivo. Completou sua missão com mansidão, com doçura, com brandura. Para encerrar, eu quero falar com você. Mansidão. A Bíblia, à luz da Bíblia, vou fazer um contraste para você da Bíblia, o que a Bíblia nos orienta e o que o mundo nos ensina. Mateus capítulo 9, Jesus disse assim: a Bíblia nos ensina a dar a outra face. Dá a outra face àquele que te fere. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe a outra face. O que o mundo diz? Dá o troco. Paga na mesma moeda. Olha o contraste do que a palavra diz com o que o mundo diz. Jesus manda dar a outra face àquele que te fere. O mundo manda que você dê o troco, que você pague com a mesma moeda. Jesus disse, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. O mundo diz, eu vou processar, vou mover uma indenização e eu vou querer 10 vezes mais do meu prejuízo. Totalmente inverso ao padrão da Bíblia. A Bíblia, Jesus nos ensinou que se alguém nos mandar andar com ele uma milha, nos obrigar a andar com ele uma milha, Jesus fala, vai 2, caminha mais 2 com ele. Só que o que o mundo fala? Vai morrer esperando, vai morrer sentado. Vai pagar para ver, vou pagar para ver. Não vou, se quiser vai sozinho, quero nem saber. Esse é o padrão do mundo. O mundo não exerce mansidão. A Bíblia tem um termo que chama dura cerviz, querido. Dura cerviz vem da cervical. É alguém que não se submete nunca. É alguém que não sabe ouvir. É alguém que é irado. É alguém que não é manso, sabe? Alguém que não exerce mansidão é uma pessoa que ela está fadada ao fracasso. Porque se eu penso que tudo eu tenho que resolver dando troco, se responder A eu tenho que responder B, eu posso até pensar que eu estou saindo de alma lavada, mas na verdade a minha alma está cada vez mais suja. Porque é isso que é a expressão que o mundo fala, lá vem minha alma. Mas na verdade não, queridos. Eu já tive uma vez na escola, eu tive uma briga com uma pessoa que estava me ofendendo. Ela procurava situações para me ofender e para brigar comigo.
o tempo todo, desde o primeiro dia de aula até o último dia. E eu suportei o ano inteiro. Isso foi, acho que na quinta série, mas me marcou muito isso. E eu era uma pessoa tranquila. E eu evitei o ano inteiro. Até que no último dia de aula de educação física eu não aguentei. A pessoa me provocou, ela e a sua turma me provocou e eu parti para cima. Parti para cima e a questão é, os meus amigos entraram. As pessoas tinham muita afinidade comigo, então foram para cima dessa pessoa e assim, gente, eu fui levada para a direção, é claro. Eu lembro que a minha professora chegou e falou assim: Roberta, por que você fez isso? Tipo assim, nada a ver. Aí eu falei: desde o início do ano, professora, você estava me provocando. Então, aí a professora sabia quem era quem. E ela falou assim: pelo menos você não apanhou. Gente, não faça isso. Mas ela falou isso: pelo menos você não apanhou. Mas eu te falo, embora eu realmente naquela disputa ali eu saí por cima, mas me pergunta se eu tive paz. Até hoje eu lembro a sensação que eu tive. Eu poderia dizer assim: lavei minha alma. Mas enquanto eu ainda estava na secretaria, eu pedi perdão para aquela moça. Eu falei: olha, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Poxa, mas você ganhou, você me bateu. Eu falei: olha, foi um lapso. Eu não tive sucesso naquilo. Eu não tive, gente. Quando a gente dá o troco, quando a gente sai por cima, quando a gente lava a nossa alma, nós não estamos por cima. Nós estamos perdendo. Para o mundo pode parecer que a gente está ganhando, mas para Deus nós estamos perdendo. Mas vale o Senhor te justificar do que você sair por cima. Te digo por experiências próprias, porque eu tive outras oportunidades na minha vida onde o Senhor falou assim: deixa que eu te justifico. E eu deixei. E o Senhor tem justificado. Então, não vale a pena. Lavar a sua alma nesses argumentos, na verdade, é você mergulhar na lama. Vale a pena ser manso. A mansidão é um princípio que abre portais para você ser honrado, para você ter sucesso e prosperidade. Quando você estiver diante de conflitos, que você for para partir para cima, lembra dessa palavra: opa, eu não quero ser alguém de dura serviço, eu quero ser alguém que me dobra, alguém que me curva, alguém que é submisso, alguém que sabe ouvir. Alguém que respira fundo. Esses dias Israel fez isso comigo. Eu ia pra estourar e falou assim: mãe, se estiver zangado, se estiver... Como que é, Israel? Se estiver zangado, se quiser gritar, respire bem fundo e comece a contar. 1, 2, 3. Entendeu? Lembra de Jesus? Lembra, no ápice assim do seu fervor, lembra de Cristo na cruz. Mesmo ele estando ali, crucificado, ele liberou perdão, ele foi manso e humilde, diante dos seus algozes, diante dos seus opressores. E ele completou sua missão, teve êxito, sucesso, e a palavra fala que por isso ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Deus o honrou e o exaltou sobremaneira, colocando todos os inimigos por estrado debaixo dos seus pés. Que o Senhor nos faça manso e humilde como Ele. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida e sua família. Que sejamos reflexo de Cristo nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Amém?